Difícil, difícil demais, velho. Eu acho que é um jogo que tende para um empate. É muito difícil prever qualquer coisa aqui relacionada a resultado final, né? Muito bem, São Paulo e Corinthians neste domingo, 6h30 da noite, quarta rodada do Paulistão lá no Morumbis, né, a casa do Tricolor, né, primeira fase aí do Campeonato Paulista. A gente vai para onde agora, Matheus? Nosso aplicativo trazer do Game estatísticas Arena, né? e números. Obviamente, que vai pintar aí agora na tela para você e que tem um QR Code aqui, ó. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e aí você vai poder baixar de forma gratuita para poder se embasar para suas apostas esportivas, beleza? A gente vai dar uma ignorada aqui nesse retrospecto recente das equipes, né? Até porque em 2025 foram poucos jogos até aqui. Antes, vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação. Timão, que é líder do Grupo A, com 9 pontos marcados nas 3 partidas, 100% de aproveitamento, né? Tem o Mirassol ali também, outro time de Série A no seu grupo, deve passar com uma certa tranquilidade aí. Enquanto o Tricolor Paulista tem um jogo a menos do que duas equipes, mas o Noroeste, que é o líder, tá com a mesma quantidade de jogos do São Paulo, tá? As duas equipes ali só jogaram 2 jogos até aqui. A questão é que o São Paulo tem um saldo um pouquinho pior, né? Empatou um jogo em 0x0, ganhou o outro de 1x0. Muito bem, o jogo do Noroeste, que inclusive ele foi adiado, né? Por causa das chuvas, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, salvo engano. O jogo vai ser completado na sexta, antes da gente estar gravando aqui. Sim. Mas estava empatado, salvo engano, aí o jogo. Então, a Noroeste pode somar mais um pontinho e ser líder do grupo, mas tem, claro, o São Paulo com um jogo a menos. Então, vencendo, né, o jogo atrasado, ele estará na liderança da sua chave. Vamos para os confrontos recentes, né? O São Paulo que botou o seu time mais completo nesse último jogo, né? Contra o Guarani, venceu 1x0, sem muito brilho, e antes, no primeiro jogo da temporada, jogo oficial, né? Empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto em 0x0, não tomou gols ainda. Pois é, né? O São Paulo que estava lá nos Estados Unidos, né? No UFC Series, nessa partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, foi um time, pode-se dizer reserva, até tinha uma peça ou outra ali titular, sabe, o Arboleda, o Rafael jogaram esse jogo. O sistema defensivo tem algumas peças titulares, do meio pra frente, era bem dizer jogadores da base. Contra o Guarani já foi mais titular de fato, já jogou o Calério, o Lucas Moura, o Oscar também, fazendo já uma partida aí com a camisa do Tricolor. Venceu por 1x0, mas foi aquela coisa, né? Início de temporada, os jogadores ainda estão um pouquinho fora de ritmo, ainda estão ali pegando o ritmo de jogo, certo? Já o Corinthians jogou 3 partidas oficiais até aqui e venceu as 3 por 2x1. Lá na estreia contra o Bragantino, não foi o time titular, né? Ainda não tá 100% titular, na verdade, né? O Corinthians ainda tá... Aos poucos o Corinthians vai colocando. Tá Talvez contra o São Paulo mesclando. finalmente Isso. seja a força máxima, né? Exatamente. Venceu os 3 jogos que se disputou aqui, até aqui, todos por 2x1 e deve ir agora com força máxima diante do Tricolor Paulista. Afinal, é clássico, né? Início de temporada ainda, mas a gente sabe que clássico acaba tendo um peso maior. Isso, o Basmarcam bateu aí nos 3 jogos, né, do Corinthians na temporada. E o São Paulo não levou nenhum, que será que vai prevalecer? É isso. E o Corinthians, né, já vinha de 8 vitórias seguidas na temporada passada, né? E mais 3, 11 vitórias seguidas. Parece que ele bateu o recorde, inclusive... Não sei se é histórico ou se foi dos anos 2000 para cá, mas pela segunda vez aí, 11 vitórias consecutivas. Muito bem. Vamos agora para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é de quem, Matheus? Tricolor Paulista, né? Paulo, em casa, jogo lá no Morumbi, né? Mas não sei, viu? Não, difícil demais, velho. Eu acho que é um jogo que tende para um empate. É muito difícil prever qualquer coisa aqui relacionada a resultado final, né? Início de temporada ainda, os jogadores ainda não estão com 100% de ritmo de jogo. Eu acredito que vai ser um jogo truncado, jogo difícil para as equipes. Como eu disse, meu palpite seria um empate e eu acho que deve ficar ali entre o 0x0 e 1x1. Mas, obviamente, a gente não vai fazer uma aposta seca aqui no resultado final do empate, né? Eu acredito, Famermano, que gol só acaba sendo uma boa pedida. O menos 2.5, como eu disse, ao meu ver, tá maravilhoso. Eu acho que tende para um desses 2 placares aí, no qual o resultado final vai ser empate. E se houver um vencedor, ao meu ver, vai ser 1x0 para um dos 2 lados. Eu só imagino isso aqui dando errado se for realmente ali, se sair um gol muito cedo. Aí pode ser que acabe 2x1 aí, como foi os 3 resultados do Corinthians, né, na temporada. Mas em contrapartida a gente tem aquele outro ponto de vista que é, o São Paulo ainda não levou gols. Os 2 jogos do São Paulo foram 0x0 e 1x0. Então, enfim, como é clássico, truncado, início de temporada, eu acho que vai pender para poucos gols sim. E ao meu ver, menos de 2.5 é melhor. Muito bem, então nossa sugestão aí para o clássico majestoso, menos de 2.5 gols aí. É um jogo difícil, tá? Um jogo que difícil de cravar, melhor para ao vivo, tá? Sem dúvidas. A nossa missão é dar uma sugestão no pré-jogo, mas é um jogo ali que é mais interessante no ao vivo, ver as escalações, ver as equipes ali nos primeiros 10, 15 minutos, como vão se portar, e aí você entra ali em algum mercado nessa partida.